Temos novidades sobre o caso Marielle Franco. Várias foram trazidas no dia 24, né? O que é que isso importa para o Jair Bolsonaro? Vamos falar a respeito dessa associação, sem muito tabu aqui, mas claro, sem leviandade também, né? E a gente chega nesse dia de hoje, um dia emblemático em que uma colaboração premiada perseguida desde 2019 pelas autoridades é de fato fechada e mais uma pessoa envolvida nesse crime é... Bom, ao meu lado, a Adi Ferrer, a gente está aqui explorando essas novidades do caso Marielle Franco. A gente precisa falar da relação entre família Bolsonaro e Marielle, porque são abundantes as manchetes que juntam esses dois nomes, né? Jair, Marielle, Bolsonaro, Franco. É comum. Você tem, por exemplo, o entreveiro do Carlos Bolsonaro com ela, porque os dois conviveram na Câmara de Vereadores do Rio, num elevador, assessores dos dois que teriam tido discussões muito acaloradas, etc. e tal. E esse tipo de informação acaba gerando muita apreensão, assim, né, sobre o envolvimento desse e daquele e tal. Coisas que às vezes também não estão muito cobertas pela lógica, né? Mas tem alguma proximidade, porque a família Bolsonaro tem laços. Laços é uma palavra boa, inegável, com a milícia do Rio de Janeiro. Tem o miliciano que vai no churrasco do Flávio, tem o miliciano que o próprio Jair homenageia, e por aí afora. E por aí afora. Tem o outro que fala que tem conversas muito frequentes com um tal do homem que mora numa casa de vidro em Brasília, né? Então a gente pensa nessas duas coisas. Não adianta. Pensou Marielle, pensou Bolsonaro, pensou Marielle. Dito isso, linha do tempo na CNN Brasil. Depois vamos olhar para essa linha do tempo, fazer a volta e tentar entender como ela se encaixa com a linha do tempo do Bolsonaro. A partir do caso Marielle Franco. Em 2000... Ah, tá. Adi e pessoal que está assistindo, eu estou ignorando o caso de 2018. Não interessa aquilo foi uma distração para a investigação. Eu quero saber do que acontece um ano depois do crime, em 2019, olha lá, ó, a partir da prisão do Rony Lessa e do Elcio Queiroz, que a gente tem a delação agora. Então vamos falar de 19 para frente. 19, o que a gente tem é a Operação Lume. Em março de 2019, um ano depois do crime, são presos o Rony Lessa e o Elcio Queiroz. Elcio, que agora é um delator, um colaborador da Justiça brasileira. Em maio, esses milicianos que inicialmente atrapalharam as investigações, eles foram presos. E foi importante destacar isso para quem está nos assistindo, um primeiro e único envolvimento da Polícia Federal com esse caso. Foi para investigar essa primeira tese mentirosa de envolvimento desses milicianos com a morte da vereadora Marielle. Vamos passar para os outros anos, né? Porque muita coisa de fato aconteceu. Essa é uma história complexa que, sem dúvida, muda um pouco da história do Rio de Janeiro e do Brasil no seu relacionamento com crimes políticos. Em 2020, diante dessa bateção de cabeça, vou me apropriar aqui do termo da Basília, nas investigações e de uma série de trocas de delegados e equipes do Ministério Público que já vinham acontecendo, há uma tentativa de federalizar esse caso. Só que essa tentativa de federalização, ela não conta nem com o apoio da família da vereadora Marielle Franco, que não queria ver a PF comandada pelo então governo do ex-presidente Bolsonaro participando dessa apuração. Surge um outro personagem importante nessa história. De acordo com a Procuradoria-Geral da República, o ex-deputado estadual e o ex-conselheiro do Tribunal de Contas, Domingos Brazão, seria o mandante do crime e foi uma figura interessada em atrapalhar a investigação do caso Marielle Franco. Domingos Brazão sempre negou envolvimento com essa história, mas o nome dele apareceu ali em 2020. Aí a gente tem a primeira prisão desse personagem que voltou a ser preso hoje. Maxwell Simões Correia, preso por ocultar as armas do Rony Lessa e é um bombeiro, né, e uma figura que tinha uma relação de amizade, tem uma relação importante de amizade com o Rony Lessa. Ele ocultou as armas do homem apontado como tendo efetuado os disparos sobre Marielle Franco e é uma figura considerada agora central pelas investigações da Polícia Federal. Em 2021, surge uma nova linha de investigação sobre o possível mandante do caso, que está relacionada ao ex-vereador Cristiano Girão. Ele foi preso em 2021, depois da Polícia Civil e do Ministério Público comprovarem que ele ordenou um homicídio muito semelhante ao homicídio de Marielle Franco. Passando agora para 2022.
Entra mais uma linha de investigação. O bicheiro Rogério de Andrade é alvo de uma operação do MP e da Polícia Civil, e esse bicheiro, muito conhecido no Rio de Janeiro, ainda participa de linhas de investigação que estão em aberto por parte da Polícia Federal, uma possibilidade de envolvimento dele com o Rony Lessa. Chegamos agora em 2023. Em fevereiro, com já o comando da PF sob as mãos do ministro Flávio Dino, a Polícia Federal entra de vez nesse caso, dessa vez numa colaboração estreita com o Ministério Público do Rio de Janeiro. Ao longo de cerca de 40 dias, 50 dias, pelo que eu consegui apurar, o Elcio Queiroz e a Polícia Federal do Rio de Janeiro conseguem encontrar termos para fechar um acordo de colaboração premiada, e a gente chega nesse dia de hoje, um dia emblemático em que uma colaboração premiada perseguida desde 2019 pelas autoridades é de fato fechada e mais uma pessoa envolvida nesse crime é presa, Luciano. Muito bem. Então, assim, dos nomes dos mandantes, para ligar aí com os da família Bolsonaro, fica difícil, né? Ou dos supostos, suspeitos, cogitados mandantes. Mas, com o pessoal ali que pisava no asfalto, aí é mais complicado, Adi. Veja aqui o que o Bob Fernandes vai dizer. Julho de 1995, na Vila Isabel, Bolsonaro foi assaltado. 2 caras levaram sua moto 350 e uma arma Glock, uma pistola Glock. Jorge Luiz dos Santos é um dos assaltantes. Foi capturado 8 meses depois na Bahia, enviado para o Rio de Janeiro. Preso na delegacia, amanheceu morto no dia seguinte. Suicidou-se com a camisa amarrada na grade. O secretário de Segurança Pública do Rio de Janeiro era o general Cerqueira, aquele mesmo que comandou a Operação Pajuçara, na Bahia, na morte do Carlos Lamarck. O Bolsonaro, no Roda Viva, acho que em 2018, ele contou a sua versão dessa história. Disse Bolsonaro: ele apareceu morto um tempo depois, rápido. Eu não matei ninguém, nem fui atrás de ninguém. O então governador do Rio, Marcelo Alencar, chamou isso de suposto suicídio numa nota. No velório do Jorge Luiz, a mulher dele, Márcia, de 18 anos, e a sogra Terezinha, disseram que, como alegou a polícia, ele não conhecia nó de marinheiro, ele não serviu na marinha, não sabia nem o que é isso. Então, obviamente, atribuíram isso a um homicídio. Um mês depois, a mulher, de 18 anos, e a sogra foram encontradas mortas a tiros na rodovia Dutra. Então morreu toda a família do cara que assaltou o Bolsonaro. O que isso tem a ver com Marielle? Vamos ver. Um mês depois. E quando um ativista chamado Delei de Acari conta, acho que se não me engano, para Juliana Dalpiva, da Folha, contaria depois o seguinte: os pertences roubados do Bolsonaro foram recuperados e a ele devolvidos por um certo Cabo Lessa. O Cabo Lessa reaparece 18 anos depois, já sargento e afastado da polícia, como Rony Lessa. E é o mesmo Rony Lessa, Adi? Confirma para mim. É o mesmo Rony Lessa. É o mesmo Rony Lessa. Vamos só ouvir mais um trechinho aqui. Vizinho da casa 58 do Bolsonaro, Vivendas da Barra. O mesmo, segundo o Delei, o mesmo Lessa antes Cabo. Um dos assassinos de Marielle e Anderson Gomes, o motorista. Esse é o da motivação pessoal até aqui. Esse é o que está até aqui, né? É ele. Foi ideia dele, rixa dele, problema dele. Ele que pensou em tudo. Aí. E o que o Ailton Barcos disse nessa conversa interceptada, conversa com o citado Cid, foi: eu sei dessa história da Marielle toda, irmão. Sei quem mandou. Sei a zorra toda, digamos assim. Entendeu? Ah, tá. E aí, para finalizar... Eita. Oi, Adi, desculpa. Era para tirar o vídeo. Adi, para finalizar, Bob Fernandes nos lembra de que certa vez, ajudante de ordens de Bolsonaro, Mauro Cid, recebeu ali uma ligação de um outro militar que disse: irmão, essa coisa da Marielle, sei de tudo, é um caso bruto, não lembro exatamente as palavras, mas, para além de tudo, circularam informações e diálogos sobre esse assunto no telefone do ajudante de ordens do presidente, que era meio que o telefone do presidente, né, Adi? Eu acho que não tem como a gente negar que o celular do Mauro Cid era o celular do Jair Bolsonaro, a extensão de Jair Bolsonaro, porque o Mauro Cid, ele vivia a vida dele para isso, né? Então, não tem como a gente conseguir separar o Mauro Cid de Jair Bolsonaro. Mas sobre o caso Marielle, ele é ainda um pouco mais complicado quando a gente vai ver, por exemplo, que tem ligações do Rony Lessa
para o Bolsonaro. E essa justificativa para essas ligações seria que o filho mais novo do Bolsonaro, o Jair Renan, teria namorado a filha de Rony Lessa. Acontece que a filha de Rony Lessa estava morando nos Estados Unidos nessa mesma época. E o Jair Renan morava no Rio de Janeiro, então não fazia muito sentido, e também não fazia muito sentido o pai da menina ligar para o pai do menino, né? Isso aqui não é 1940, e não é assim que funcionam os namoros em 2023, e não funcionava em 2018, né? Essa foi a justificativa, o álibi que ele deu, mas ele também não se sustenta esse álibi. A gente teve o caso do porteiro também, que tinha falado que o Elcio Queiroz teria entrado no Vivenda da Barra horas antes para ir na Casa 58, a casa de Jair Bolsonaro. Sérgio Moro esteve no Rio de Janeiro, surpresa, e não querendo fazer ilações, mas o porteiro mudou de versão, né, logo depois. E aí a polícia também disse que não encontrou nada e essa história se foi. Mas a gente também tem o fato do Elcio Queiroz ser amigo de Jair Bolsonaro, ter fotos com Jair Bolsonaro. Então as coisas começam a se aproximar e vão se aproximando sempre, mas não se chega exatamente a Jair Bolsonaro. Quando se aproxima dessa família, da família Bolsonaro como um todo, as investigações param, elas não vão adiante. Então a gente sempre fica nesse limbo, né, nessa coisa de vai não vai. Talvez agora, com a Polícia Federal um pouco mais independente, não passando por toda aquela pressão que passou nos últimos 4 anos com Jair Bolsonaro, talvez agora a gente realmente saiba o que aconteceu, qual é a ligação entre essas pessoas e o ex-presidente, se houve alguma facilitação e se houve algum atraso numa investigação de um crime cruel para que Jair Bolsonaro fosse beneficiar algum amigo, algum familiar.